Queridos irmãos, me veio avante de lermos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, 12 de Hebreus. Esta carta recomenda a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Ela é muito interessante a todos nós, irmãos. Então vamos ler com a ajuda de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos,
a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra. Mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez, como verei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Glória ao nosso grande Deus. E meus irmãos, o apóstolo que escreveu estas cartas, ele foi tomado de um grande cuidado, um grande zelo, que podemos dizer cuidado e zelo de Deus, para que pudesse salvar o povo da condenação eterna, e usando agora de uma compaixão que a princípio não se conhecia. Vamos ver em breve relato a condição do povo de Israel com respeito a Deus. Vemos que na aproximação de Deus, Moisés, que conhecia o Senhor, e Deus disse que falava com ele cara a cara, isto é, olhando nos seus olhos. Moisés, quando teve aquela visão, ele mesmo confessou: estou tremendo e assombrado por aquilo que ele viu, que era a manifestação do poder e da glória de Deus, que no monte apareceu, que ninguém podia se aproximar, até um animal, se tocasse no monte, ele era destruído. Porém, agora, mas Moisés também era um homem que também era carregado de pecados, porque filho da natureza humana, nasce pecador. Ele foi aceito por Deus, amado por Deus, mas era uma geração simplesmente humana. Ele representava aquela gente toda, sempre pedindo a Deus misericórdia por si próprio. Tanto que quando foi então por Deus instituído o sacerdócio, os próprios sacerdotes, para poder ministrar em favor do povo, precisava primeiro, para entrar no lugar santíssimo, santificar-se a si, purificar-se a si mesmo de seus pecados, para depois poder interceder em favor do povo. Mas agora, irmãos, este sacerdócio, que não era da ordem levítica, mas era da descendência de Judá como escolha de Deus, e também a ordem não era do sacerdócio levítico, mas era segundo a ordem de Melquisedeque, que foi um sumo sacerdote sem origem e sem fim de dias. Entendemos então que era um sacerdócio eterno, porque ninguém soube quando nasceu, e nem se morreu, se desapareceu, se voltou à glória de Deus, ninguém sabe. De modo que ficou um sacerdócio eterno. Foi segundo essa ordem que foi eleito então Jesus, Filho de Deus. E este agora então intercede por nós, de modo que para se achegar a Deus, não é mais com uma visão terrível, em que aqueles que se achegam ficam tremendo e horrivelmente assombrados. Não, irmãos. Agora nos aproximamos de Deus por Jesus Cristo, mas em nós. Já intercede o capítulo anterior, 11, falando na natureza da fé, os exemplos de fé que ele tirou, que ele levantou, que ele procurou no Antigo Testamento, este servo de Deus que escreveu.
E termina assim, dizendo: estes todos, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, terminaram os dias esperando, mas a fé viva neles, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então os que dormiram, irmãos, fiéis a Deus, sofreram até martirizados, eles estão esperando a justificação que Deus havia prometido, provendo uma coisa melhor, que assim como nós fôssemos justificados e aperfeiçoados, eles também serão, como de fato já estão sendo, aperfeiçoados, para podermos então depois nos ajuntar no encontro na Nova Jerusalém Celestial. Glória ao nome do Senhor. Isto é profundo, que Deus deu a este apóstolo. Então ele, dizendo isso, disse assim: portanto, então por causa disto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E aqui cantamos agora há pouco: se fores tentado, não deve ceder, resiste ao pecado até o vencer. Ser muito valoroso, com fé que Deus dá, então o inimigo de ti fugirá. Não é isso que cantamos agora há pouco? Pois a resposta está sendo vinda para nós também agora, que ele recomenda olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta, mas assentou-se depois à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Esta recomendação também cantamos agora há pouco: se forças te faltam para combater, Deus onipotente pode te valer. A quem busca o auxílio, Ele dará vitória. Jamais confundido Ele nos deixará. Irmãos, as coisas de Deus, elas não colidem, não se confrontam, elas sempre têm o mesmo rumo e direção, ainda que muitas vezes os nossos entendimentos não são os mesmos, mas todas convergem para o mesmo princípio, que é a nossa salvação. Aí então o apóstolo fazia: vocês ainda não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado? Ninguém ainda pôs a espada no vosso peito, tirando o vosso sangue por causa da vossa fé? E muitos já estão se esquecendo da exortação que argumenta convosco como filhos, porque eles ficavam tristes, irmãos, não estavam acostumados, queriam liberdade, queriam um caminho assim mais amplo. E Jesus já havia dito antes: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E por quê? A porta é estreita e o caminho é apertado, e muitos há que não querem entrar por ele. Mas nós estamos, irmãos, no caminho apertado, porque a porta é estreita. Se nós caminharmos largamente, chega na hora da porta, nós não passamos, e a porta é Jesus Cristo. Então nós temos que, já para passar naquela porta, irmos caminhando estreitamente, ou seja, com um limite menor, mais curto, mais apertado. Então ele dizia assim: vocês desprezam a correção do Senhor. Para aquele povo dizia: mas vocês não devem desmaiar quando forem repreendidos, porque Ele repreende e corrige o que ama, e açoita aquele que recebe por filho. Então não fiquem tristes, aborrecidos, quando a palavra vos contraria nos atos que pratiquem.
Quando a palavra colide com a intenção que temos, ninguém se entristeça por isso, porque isso é demonstração de Pai, é demonstração de amor, é demonstração de misericórdia, porque se Deus não nos amasse, Ele nos deixaria à vontade no caminho largo. Cada um faz o que quer, vai onde quer, anda como quer, porque o caminho não tem limites. Mas este que estamos, ele é apertadinho, não dá para andar de qualquer jeito, não dá para ir onde quer, não dá para fazer o que quer, não dá para viver como os que estão no caminho, na avenida larga. Nós estamos, irmãos, num limite muito curto, mas só que vamos passar naquela porta que está logo ali na frente, que é Jesus, que ela não é ampla, ela é bem apertada. Bem-aventurados são aqueles que se conformam com a palavra de Deus e, recebendo-a, entendem que deve caminhar em justiça, em santidade, sofrendo, mas sabendo que o resultado, porque o exemplo que Jesus deu foi esse. E quando ele fala o exemplo de Jesus, irmãos, não vamos pensar que porque ele era o Filho de Deus, era dotado de superpoderes, porque Deus estava nele, é que ele suportava tudo. Ele está falando de Jesus como homem, como Filho do homem, como ser humano, que sofria dores, aflições, combates, tristezas, apertos, necessidades, anseios na vida, igualzinho a nós. Só que pelo gozo da proposta do Pai, que também estava nele, ele suportou até a cruz todo o sofrimento, porque ele já antevia que depois de tudo aquilo, ele ia sentar-se à direita de Deus. Este foi o exemplo. E hoje o Senhor inspira em nós, irmãos, esta esperança, para que haja em nós perseverança no meio das tentações. Ninguém é livre de ser tentado. Ninguém está livre de que o adversário se oponha, procure destruir, procure trazer sofrimentos. Todos nós estamos, irmãos, expostos às tentações, às aflições, tanto na nossa própria carne, como no nosso ser espiritual. Todos nós estamos, irmãos, debaixo dessas opressões dia e noite. Mas acontece que, se nós meditarmos agora no que está proposto para nós, nós vamos suportar. E como cantamos este hino, que recomendou também de não manchar as vestes que Cristo lavou, para deixá-la branca, ele derramou seu sangue. E dizia então, recomendando: rejeita o pecado e procure imitar aqueles que venceram sem desanimar. O Senhor manda esta palavra hoje para inspirar ânimo, coragem e vontade de vencer. Não são as provas, não são as lutas, não são as tormentas desta vida e as aflições do tempo presente suficientes para abater a nossa fé, porque seus antigos irmãos perseveraram na fé, esperando, e morreram esperando sem ter alcançado. Ora, irmãos, Abraão viu esses dias, mas ele não alcançou, mas ele morreu na esperança. Exemplo de fé. Nós muitas vezes, irmãos, o Senhor promete alguma coisa, hoje e amanhã nós já começamos a esperar e já ficamos insistindo na cobrança. Queremos que o Senhor já resolva o nosso problema de imediato, porque nós não nos conformamos com esta coisa que nos molesta. Mas agora vamos considerar, irmãos, que tudo isto contribui para que nós nos acheguemos a Deus. Porque se hoje, nesta manhã, nós estivéssemos cada um com a sua vida abastada, saúde à vontade, e liberdade para os prazeres e gozo desta vida terrena, não teríamos levantado em pleno domingo, bem cedinho, para vir congregar. Para quê? Para estar ouvindo um discurso, uma pregação? Não, isto aconteceu porque em nós existe uma força maior, em nós existe a vida eterna, que ela não quer sair de nós, irmãos. Nós, por displicência, às vezes até queremos excluí-la de nós.
Quantas vezes que a gente acha que o caminho é muito apertado, acha que a doutrina é pesada, acha tanta coisa que nos parece pesado demais. Então o Senhor Jesus estava fazendo um discurso, irmãos, e ele, no calor daquela pregação que ele fazia, as pessoas baixavam a cabeça e saíam um atrás do outro, ia embora. Ele foi percebendo, mas ele não disse nada. Aí depois chega um dos discípulos que tinha mais liberdade. Senhor, duro esse discurso, hein? Eis que todos que estavam aí se foram. Então ele pensava, quem sabe o Senhor vai dar uma amenizada nesse discurso e alargar um pouquinho, porque está muito apertado. E Jesus disse, não quereis vós também ir? Aí Pedro falou, Senhor, mas para onde que nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que Tu és o Filho de Deus. Então quem está aqui hoje, quem está ouvindo esta palavra, em quem havemos crido, quem é que nos sustentou até hoje, quem é que nos chamou a esta graça, quem é que nos deu comunhão em linha direta com Deus? Porventura não é o Espírito de Deus que foi colocado e habita dentro de nós, e que inspira dentro de nós esta vida que já é a vida eterna? Porque quem perde esta vida eterna, irmãos, já fica guardado para a segunda morte, e a segunda morte não tem mais o que fazer. Mas quem está aqui hoje e percebe que ainda a vida eterna está em si, porque ainda sente dentro de si movimentação do Espírito de Deus, fique no caminho apertado, porque largo é espaçoso o caminho que leva à condenação, mas tu estás no caminho da salvação. Prova e veja que este caminho traz consolo para a tua alma, porque o caminho do mundo, irmãos, traz alegria para a carne, mas o caminho Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, traz para nós conforto, consolação. Então se recomenda perseverança no meio das tentações e das aflições. Perseveremos, porque entre a perseverança e os sofrimentos que nós temos nesta vida terrena, por estarmos na graça, tem a consolação do Espírito Santo que o mundo não conhece. E será que tem alguém aqui hoje que ainda não conhece este lado, não conhece ainda que, como compensação, tem o Espírito de Deus que nos consola? Põe-te em comunhão. Assim como alguns que estão aqui estão sendo confortados e consolados com a palavra, o Senhor pode também te alcançar e manifestar em ti uma força que seja maior para tu venceres todas as coisas que se apresentam diante de ti, e cantar e glorificar a Deus. Então, irmãos, quando o apóstolo escreveu isso, ele falou da correção, que ninguém gosta muito, mas é para nosso bem. Por quê? Porque a correção de Deus produz em nós um fruto pacífico de justiça para aqueles que são exercitados por ela. Disse também um apóstolo que os frutos de justiça, eles são para aqueles que semeiam a justiça. De modo, irmãos, que para que se produza fruto pacífico de justiça, nós precisamos ser exercitados pela justiça que é a palavra de Deus, porque de outra maneira a gente não produz frutos de justiça. Os nossos frutos, os resultados do nosso viver, são coisas terrenas, coisas que são do mundo, que não agradam a Deus, às vezes também não agradam os demais que convivem conosco, porque é um mundo de conflito, de aflições, de contradições. Então, os irmãos, vejam, em qualquer lugar onde houver mais de uma pessoa que vive ali, já precisa de uma delegacia, já precisa de um juiz, já precisa de um delegado, já precisa de polícia. Se viverem somente dois no lugar, porque vão ter conflito. Imagine uma multidão, quanto conflito tem neste mundo. Tem quase que mais polícia do que tantas pessoas. Por quê? Porque precisa policiar para que o povo tenha um pouco de paz. Porque se não tem paz, pela paz que poderiam produzir, deverão ter paz pela força de lei. É assim que é o mundo.
E Deus deixou desse jeito para controlar um pouco esta humanidade, porque de outra maneira, como já se vê hoje, é uma agressão violenta de pessoas que se autodestroem, guerras, rumores de guerras, mortandades e assim por diante. Então precisa ter um controle. Só que quem é filho de Deus, onde habita o Espírito Santo, não precisa de polícia, não precisa de juiz, não precisa de delegado, não precisa de arma. Por quê? Porque dentro de si está o Espírito de Deus, que produz fruto pacífico. Quem é fiel a Deus não produz fruto de guerra, de contenda, de enguiços por aí, entre famílias, entre povos. Por quê? Porque os seus frutos são de paz. Recebamos nesta manhã a paz que governa o nosso coração e os nossos sentimentos em Jesus Cristo, e vamos produzir frutos pacíficos de justiça para os que são exercitados por ela. Então dizia: então, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, porque aquele que estava mancando não se desvia inteiramente, antes seja sarado. Sarado é curado. Ainda ouvimos aqui, irmãos, nós que estávamos enfermos, tanto o servo de Deus que estava com aquela enfermidade tão grave, quanto que ele relutou para ser sarado. E a sua carne, eu também, quanto que eu esperava ser sarado na minha carne. Mas a carne sarada, ou a carne doente, um dia termina o seu tempo aqui na terra. Mas aqui em espírito, irmãos, não pode terminar, porque o que está dentro de nós é eterno. Então não pode também ficar doente. Então o Senhor, por esta palavra, manda a sanidade, manda a saúde para quem está aos poucos se desviando e mancando, que não manqueje mais, mas seja sarado. Procure seguir a paz com todos e a santificação, porque sem santificação ninguém vai ver a Deus. Tenha cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Privar, irmãos, é isolar. É um sujeito que está livre por aí andando, de repente é preso e é colocado numa cadeia, ele está privado da sua liberdade, ele não vai mais onde quer. Por quê? Porque alguém o prendeu. Então não prendamos a ninguém, cada um seja livre para servir a Deus. Se Deus está habitando dentro de ti em espírito, saiba que há liberdade de servir a Deus. Tem liberdade de cantar, de glorificar a Deus, de falar com Deus e de ouvir a palavra de Deus. E o Senhor, então, irmãos, para que não tenhamos mais tempo ocupado nesta pregação, recomenda para nós saúde e que não manquejamos mais. E vamos fazer vereda direita. Que o Senhor nos tome nesta manhã, irmãos, para caminharmos direitamente. E quem assim fizer, aflições, tribulações deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está sofrendo, padecendo opressões, tristezas e angústias, e uma expectativa de tantas coisas más que parece que vão se levantar na tua vida. Saiba que muito maior será a glória de Deus na tua vida, e que vai ser revelada. Será que o Senhor não pode revelar um pouquinho dela para nós hoje, neste primeiro dia da semana, irmãos, começo deste mês de abril? Será que o Senhor não pode revelar um pouquinho da sua glória para nós? Porque nós não podemos viver somente de esperança e nenhum sinal. Receba pela tua comunhão um sinal da paz de Deus e da saúde para a tua alma. Sirvamos a Deus com alegria, irmãos. Por esta palavra, caia por terra toda a tristeza, toda a sensação má que o adversário colocou e expectativa de coisas horrendas, porque aquele tempo o povo não podia chegar-se ao monte, porque jamais tinham condição, até um animal, se nele tocasse, morria. Mas agora nós podemos entrar até no santuário do Senhor.
e falar com Ele e ouvir a sua voz. Então saiamos daqui nesta manhã com a certeza de que somos filhos e filhas de Deus, e o que está além do véu, oculto aos nossos olhos, Deus fará que entremos pela porta estreita, irmãos, e herdaremos a glória dos céus. Deus seja louvado.